a todos, o meu nome é Inês Silva e hoje estou aqui para vos falar um pouco sobre um artigo que eu fiz no âmbito de uma pesquisa sobre a indústria da iluminação. Há 140 anos, a descoberta da lâmpada incandescente feita por Thomas Edison veio revolucionar completamente o nosso mundo porque alterou mesmo a nossa forma de viver, passando a ter acesso a uma fonte de luz artificial que nos permitiu criar um novo cotidiano e também com isto nos levou a obter uma qualidade de vida muito superior. Mas esta descoberta inicial foi exatamente isso, apenas o início. Portanto, nós continuamos a procurar evoluir os nossos sistemas de iluminação para obtermos cada vez melhores resultados e então não tardou até chegarmos à lâmpada fluorescente. Este tipo de lâmpada começou a ser visto de forma muito comum em todo tipo de edifícios, desde os comerciais aos pessoais, e permitiu aqui gerar-se então a indústria da iluminação. Começou a haver não só a procura de um objeto que realmente fosse funcional, ou seja, que nos fornecesse luz artificial, mas também começou a haver uma procura de objetos que esteticamente fossem apelativos. Começaram a haver aqui então novas problemáticas relacionadas com esta indústria e durante muitos anos continuámos a utilizar então as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes. Houve inúmeros designs que foram desenvolvidos, mas como a nossa indústria continuou a evoluir e evoluir, chegou a um ponto em que a lâmpada fluorescente também já não conseguia acompanhar mais, porque apesar de nos dar ou apesar de nos permitir criar inúmeras formas, o volume tinha de se manter dentro dos mesmos valores sempre para conseguirmos ter o resultado de funcionamento da mesma e, portanto, começou a ter aqui alguns constrangimentos formais em termos dos objetos de iluminação e também tinha um composto tóxico que era o mercúrio e por isso começou a ser procurada uma nova solução que viesse substituir as lâmpadas fluorescentes. Portanto, começou a investigar-se alguma forma de se poder resolver estas novas problemáticas, quais é que seriam as soluções que poderiam realmente substituir a lâmpada fluorescente e começaram então nos anos 60 a aparecer os primeiros LEDs. Inicialmente eles só emitiam uma luz suave vermelha, portanto, como podem imaginar, os casos onde se poderia aplicar este tipo de luz eram muito restritos, mas claro, tínhamos ali o início de algo, continuámos a investigar e a investigar, a indústria continuou a evoluir até que realmente conseguimos atingir os resultados do LED que temos hoje em dia, que é uma luz que pode ser muito reduzida em termos de lâmpada ou em termos de fonte de luz, mas que emite uma luz muito eficiente. Para além disso, permitiu-nos então novamente ir buscar alguns casos que não poderíamos ter desenvolvido em termos de design com a lâmpada fluorescente devido às restrições que a mesma tinha e que agora poderíamos experimentar fazer então com o LED e também veio fazer uma diminuição dos custos, o que foi realmente em todos os sentidos uma revolução, principalmente para o design que tinha aqui uma oportunidade de mostrar as capacidades desta nova descoberta ao mundo. E apesar da tecnologia LED já estar a ser investigada há muitos anos, ainda é de certa forma considerada uma novidade, porque é um tipo de iluminação que nos dá tantas possibilidades, tanto em termos de qualidade de luz como para o design, e portanto esta é uma indústria que vai continuar a crescer e é uma oportunidade que nós temos de observar bem, porque realmente as nossas possibilidades neste momento em termos formais são inúmeras e ainda há muita coisa para descobrir relacionada com esta tecnologia. E como eu estava a dizer, esta é uma tecnologia nova e que realmente é muito importante para o design e que pode ser muito explorado pelo design, visto que esta é uma disciplina que tem como um dos objetivos melhorar o dia a dia de todos nós. Vamos adaptando os artefactos do nosso cotidiano à realidade que se vive atualmente e às necessidades que vão surgindo. Portanto, com uma nova tecnologia como o LED, temos aqui uma oportunidade de termos novas formas que antes não eram possíveis, temos mais qualidade de luz e com isto mais qualidade de vida e, portanto, podemos criar novas tipologias de luz, novos sistemas de iluminação, tudo isto feito por nós, designers, que vamos interpretar então como é que esta tecnologia pode ser incorporada na vida de cada um de nós e como é que podemos tirar o melhor partido tanto da sua função como também esteticamente. De modo a conseguir perceber um bocadinho melhor o impacto que esta nova tecnologia teve no design e as alterações que já tinham surgido desde o aparecimento do LED, eu fui fazer uma pequena análise a trabalhos de designers que são conceituados e que já tinham projetado na área da iluminação. Deparei-me então com o OK-Lamp, que é um caso muito interessante por ser o redesign de um outro modelo que foi projetado há 40 anos atrás, a Parenthesis Lamp.
Gressic olhou para o candeeiro e tentou perceber como é que ele poderia manter a essência do mesmo, mas adaptá-lo à atualidade, ou seja, de certa forma transformá-lo em algo mais moderno. O elemento fundamental deste candeeiro é a forma direta como está a lâmpada exposta. Toda a gente olha para o candeeiro e vê que realmente temos ali a lâmpada como elemento central e, portanto, o que o Gressic fez foi substituir essa lâmpada por um disco LED. Já estava aqui a utilizar então a tecnologia mais recente da iluminação e com isto já estava a tornar este objeto muito mais adaptado à realidade de hoje em dia. Outro caso muito interessante que também podemos observar aqui, redesign, neste caso de duas formas diferentes, é o candeeiro PH5 do Paul Edison. Este candeeiro, na altura em que foi desenvolvido, foi considerado super inovador para a época, mas claro, se tivesse ficado por ali, hoje em dia já ninguém iria utilizar este candeeiro, ou quase ninguém iria querer utilizar este candeeiro. E portanto, a própria marca fabricante teve logo, desde muito cedo, a iniciativa de adaptar o candeeiro à realidade às realidades que iam aparecendo, principalmente em termos do sistema elétrico, adaptar às novas lâmpadas e por isso permitiu que este modelo se mantivesse vivo durante tantos anos, continua a ser considerado um modelo icónico hoje em dia e, portanto, alguns designers contemporâneos também se têm baseado na forma deste candeeiro, como é o caso do Simon Legault, que acabou por fazer também um redesign deste modelo, livrou-se de alguns elementos que ele considerava que já não eram importantes hoje em dia, deu aqui algumas formas mais curvas e então adaptou a forma original a uma forma mais contemporânea. Um outro designer que teria de fazer parte desta investigação, sem dúvida alguma, era o Ingo Maurer, visto que este foi um designer que dedicou grande parte da sua carreira ao desenvolvimento de projetos de iluminação. Ele no início gostava muito de utilizar a lâmpada incandescente, ele sempre gostou muito dos filamentos da mesma, fazia muito o seu trabalho em torno da forma da lâmpada e, portanto, quando começaram a surgir as novas tecnologias, digamos que ele não ficou muito satisfeito inicialmente, mas rapidamente se adaptou, rapidamente começou a desenvolver designs que fossem de encontro às novas tecnologias e hoje em dia é muito engraçado porque se formos ver os primeiros projetos dele realmente ali com a lâmpada incandescente, vemos realmente que ele tem em conta a forma da lâmpada nos seus projetos e depois se formos a ver os últimos projetos que ele desenvolveu, temos aqui a utilização da tecnologia LED e OLED, portanto realmente, apesar de ter sido uma pessoa que no início não reagiu muito bem ao aparecimento de novos desenvolvimentos nesta área, ele foi adaptando o seu design às tecnologias até que realmente se apaixonar por elas e começar a fazer designs completamente diferentes a utilizarem as tecnologias mais avançadas da indústria. Este projeto Samuel Wilkinson também acho particularmente interessante porque ele fez uma exploração do candeeiro, digamos assim, que neste caso não é um candeeiro, é a lâmpada, mas acaba por ser dois em um. E isto eu acho que é realmente uma revolução, porque no início da indústria provavelmente ninguém pensaria em ter uma lâmpada exposta. Pouco a pouco fomos tendo então designs que realmente mantinham a lâmpada também como uma parte estética do candeeiro em si, mas é a lâmpada, toda a gente percebia que era uma lâmpada. Ao olhar diretamente para este projeto, nós ficamos com aquela sensação de que é realmente ali que está a fonte primária de luz, o sistema de luz, a lâmpada, mas ao mesmo tempo que foi pensada esteticamente com uma forma completamente diferente e que pode ser muito mais apelativa, ao ponto de ser um candeeiro por si só e não necessitar de mais elementos que componham este objeto. Basta termos então a lâmpada e o fito sistema de iluminação. Isto realmente acho que mostra uma revolução no pensamento em que o design pode estar em todos os pormenores, desde a parte funcional e tornar essa parte funcional por si só um sistema que tenha uma aparência estética apelativa, como também pode pensar no sistema e mais tarde noutra forma de o embelezar, digamos assim. Todos os designers que eu referenciei até agora foram designers que
acompanharam de certa forma, nem que fosse uma pequena parte da evolução da indústria da iluminação, mas também quis ir ver pelo menos um caso que fosse interessante da área do design de iluminação e que fosse mais contemporâneo, e encontrei o caso de Daniel Hibeken. Ele realmente tira proveito máximo da tecnologia LED. Ele diz sempre que está à procura de criar algo novo. Criar algo novo é o que o motiva, e portanto, se nós queremos criar algo novo, convém que tentemos estar também na vanguarda da utilização das novas tecnologias, e por isso é isso que ele faz. Ele cria candeeiros super interessantes com a aplicação da tecnologia LED, e ele conseguiu, digamos, criar aqui candeeiros que nós próprios, apesar de já estarmos habituados a lidar com sistemas de iluminação há anos, olhamos e não nos parece o candeeiro comum. Tem aqui um pensamento completamente diferente, usá-los de uma maneira completamente diferente, e portanto é prova viva de que o LED não precisa de ser utilizado como tem sido utilizado as lâmpadas até hoje em dia. Podemos realmente desconstruir esta tecnologia e perceber que vantagens e que proveito é que poderemos tirar dela. Tal como Manzini dizia, nós vivemos num mundo em que temos de estar constantemente a projetar e a redesenhar a nossa existência para nos mantermos adaptados à nossa realidade. E, portanto, todas as evoluções industriais mais importantes têm um impacto na nossa vida, principalmente porque nós também somos definidos pelos objetos que nos rodeiam no nosso cotidiano, e é o trabalho de design que faz isso. O design, sendo uma disciplina criativa, por norma gosta de estar na vanguarda da utilização de novas tecnologias, e, portanto, acaba por ser através desta área que nós trazemos ao mundo as evoluções que vão surgindo, e realmente isso é muito notório na indústria da iluminação, onde vemos que há tanto a criação de novidades como o redesenho de alguns projetos icónicos que queremos mantê-los vivos na nossa atualidade.